Você já sentiu que está vivendo no piloto automático? Acordar, trabalhar, dormir, repetir, como se a sua mente fosse uma máquina rodando um software desatualizado, cheio de bugs, travamentos e vírus que você nem sabia que tinha instalado. E se eu te dissesse que a maioria das pessoas vive assim a vida inteira, executando programações mentais que nunca escolheram conscientemente? Que grande parte do que você pensa, sente e acredita não é realmente seu, mas um acúmulo de padrões herdados, traumas não processados e crenças absorvidas desde a infância? A pergunta que não quer calar é: e se você pudesse apertar um botão e reiniciar tudo? Zerar o sistema, limpar o disco rígido mental e recomeçar do zero. Será que você faria isso? E mais importante, será que você teria coragem de enfrentar o que encontraria pelo caminho? O começo, quando tudo foi instalado. Vamos voltar ao início. Você não nasceu ansioso, inseguro ou com medo de fracassar. Você não veio ao mundo achando que não era bom o suficiente ou que precisava provar seu valor o tempo todo. Essas coisas foram instaladas depois. A verdade é que a maior parte da nossa programação mental acontece nos primeiros 7 anos de vida, quando o cérebro está em modo de absorção total, captando tudo ao redor sem filtro crítico. Nessa fase você aprendeu a linguagem, os costumes, os valores, mas também internalizou medos, crenças limitantes e padrões emocionais dos adultos ao seu redor. Se seus pais tinham medo de dinheiro, você provavelmente absorveu isso. Se eles eram perfeccionistas, críticos ou emocionalmente distantes, você moldou sua personalidade em resposta a isso. E o pior, você nem percebeu que estava fazendo isso. Hoje, décadas depois, você continua operando com base nesse sistema operacional antigo. Você reage a situações do presente usando programações do passado. E muitas vezes essas reações nem fazem sentido. Você tem medo de falar em público, mas não lembra exatamente por quê. Você sente uma ansiedade inexplicável antes de reuniões importantes. Você sabota relacionamentos sem entender o motivo. É como se houvesse um código invisível rodando em segundo plano, controlando suas escolhas, sem que você perceba. O peso dos padrões invisíveis. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que cerca de 95% das nossas decisões diárias são automáticas, guiadas por hábitos e padrões inconscientes. Ou seja, você acha que está no controle, mas na verdade está apenas executando scripts mentais pré-programados. E esses scripts podem estar completamente desalinhados com quem você quer ser hoje. Veja o caso de Sarah, uma executiva de 34 anos que parecia ter tudo sob controle. Carreira sólida, relacionamentos estáveis, vida organizada. Mas por dentro, ela se sentia constantemente inadequada, como se estivesse esperando ser descoberta como uma fraude. Ela trabalhava 12 horas por dia, não conseguia dizer não e vivia num estado de alerta permanente. Até que um dia, em terapia, ela percebeu algo chocante. Estava repetindo o padrão da mãe, que sempre se sacrificou pela família e nunca se permitiu ser vulnerável. Sarah não tinha escolhido conscientemente viver assim. Ela estava apenas rodando o programa que havia sido instalado décadas atrás. E a parte mais irônica, ela odiava ver a mãe naquele padrão. Jurou que nunca seria assim, mas lá estava ela, fazendo exatamente a mesma coisa, só que numa versão corporativa. Isso acontece com milhões de pessoas. A Associação Americana de Psicologia estima que mais de 60% dos adultos carregam traumas não processados da infância que afetam diretamente sua saúde mental e suas relações. E a maioria nem percebe, porque esses padrões são invisíveis. Eles operam nos bastidores, moldando comportamentos, crenças e reações emocionais, sem que você tenha consciência disso. O apagão da autoconsciência. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes, porque não é só uma questão de ter padrões antigos. O problema maior é que a maioria das pessoas nem sabe que esses padrões existem. Vivemos numa era de sobrecarga cognitiva, onde o cérebro está constantemente bombardeado por estímulos, notificações, demandas e distrações. E quando você está sempre ocupado, sempre reagindo, sempre apagando incêndios, não sobra espaço para reflexão profunda. Você já parou para pensar de verdade sobre por que você faz o que faz? Por que escolheu a carreira que escolheu? Por que se relaciona do jeito que se relaciona? Por que tem os medos que tem? A maioria das pessoas passa a vida toda sem nunca fazer essas perguntas. E quando fazem, descobrem que muitas das suas escolhas, na verdade, nunca foram escolhas. Foram reações automáticas baseadas em programações antigas. E tem mais. A cultura moderna não ajuda. Vivemos numa sociedade que valoriza a produtividade, a performance, a aparência de sucesso. Todo mundo está ocupado demais para parar e olhar para dentro. E quando alguém sugere fazer terapia, meditação ou qualquer tipo de trabalho interno,
há uma resistência imediata. Não tenho tempo, isso é coisa de gente fraca, eu consigo resolver sozinho. Mas a verdade é que evitar o trabalho interno não faz os problemas desaparecerem. Eles só ficam mais enterrados, mais complexos, mais enraizados. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica fazer o reset. As tentativas de consertar o sistema quando as pessoas finalmente percebem que algo está errado, elas tentam consertar. Mas na maioria das vezes, fazem isso de forma superficial. Compram livros de autoajuda, assistem vídeos motivacionais, tentam adotar hábitos novos, e algumas dessas coisas até ajudam, no curto prazo, mas raramente geram transformação duradoura. Pourquoi? Porque não dá para reprogramar um sistema operacional complexo com frases motivacionais ou truques de produtividade. É como tentar consertar um bug no código-fonte usando apenas fita adesiva. Pode funcionar temporariamente, mas o problema de fundo continua lá. Veja o mercado de desenvolvimento pessoal. Nos Estados Unidos, esse setor movimenta mais de 10 bilhões de dólares por ano. No Brasil, o número também cresce exponencialmente. Cursos, livros, palestras, coaches prometendo transformação rápida. E muita gente compra, tenta aplicar, e nada muda de verdade. Porque a mudança real exige ir além da superfície. Exige desinstalar programas antigos, não apenas instalar novos por cima. Algumas pessoas tentam terapia, e quando bem feita, a terapia pode ser extremamente poderosa. Mas mesmo assim, muitos desistem no meio do caminho. Porque o processo de desconstruir padrões profundos é desconfortável, doloroso às vezes. Exige confrontar verdades sobre si mesmo, que você passou anos evitando, e nem todo mundo está pronto para isso. Outros recorrem à medicação, e sim, em muitos casos, medicação é necessária e salvadora, mas ela trata sintomas, não causas. Você pode tomar um ansiolítico para acalmar a ansiedade, mas se a raiz do problema é um padrão de pensamento catastrófico que você aprendeu na infância, a medicação sozinha não vai resolver. O futuro da mente, tecnologia, neurociência e o reset mental. Mas aqui está a virada. Estamos entrando numa era completamente nova, quando o assunto é saúde mental e reprogramação cognitiva. A neurociência descobriu algo revolucionário nas últimas décadas. O cérebro é plástico. Isso significa que ele pode ser moldado, reprogramado, reestruturado ao longo de toda a vida. Você não está preso aos padrões que tem hoje. É possível, literalmente, criar novos circuitos neurais e enfraquecer os antigos. Técnicas como mindfulness, terapia, cognitive, EMDR, dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, e até psicodélicos assistidos por terapia, estão mostrando resultados impressionantes. Pessoas que passaram anos tentando mudar sem sucesso conseguem, em questão de meses, reprogramar padrões profundos de pensamento e comportamento, e a tecnologia também está entrando no jogo. Aplicativos de meditação, neurofeedback, realidade virtual, para tratamento de traumas. O futuro da saúde mental é altamente personalizado, acessível e baseado em dados. Em breve, talvez você consiga mapear seus padrões mentais com a mesma precisão com que mapeia sua frequência cardíaca hoje. Mas há um problema. Com toda essa tecnologia e conhecimento disponível, a grande maioria das pessoas ainda não faz nada, porque saber que é possível mudar não é o mesmo que estar disposto a fazer o trabalho necessário. E esse é o grande dilema da reprogramação mental. Ela exige coragem, vulnerabilidade e comprometimento. Não existe atalho, não existe hack mágico. Existe processo, tempo e esforço. E agora, o que você faria com o reset mental? Então voltamos à pergunta original. E se você pudesse reiniciar sua vida mental agora? E se houvesse um botão que apagasse todas as crenças limitantes, todos os medos irracionais, todos os padrões autossabotadores, você apertaria? A resposta parece óbvia. Claro que sim. Mas será? Porque junto com os padrões disfuncionais, há também toda a sua história, suas memórias, as coisas que te moldaram. E tem gente que tem medo de perder isso. Tem gente que se identifica tanto com seus problemas, que não sabe quem seria sem eles. E mais, o reset não é instantâneo. É um processo. E no meio desse processo, você vai ter que enfrentar coisas que preferia não ver. Vai ter que sentir emoções que passou anos reprimindo. Vai ter que tomar decisões difíceis sobre relacionamentos, carreira, estilo de vida. Mas aqui está a verdade nua e crua. Você já está no meio de um processo de reprogramação mental. Todo dia, o tempo todo. A questão é se você está fazendo isso de forma consciente e intencional, ou se está apenas reagindo no piloto automático. Então a pergunta não é se você vai reprogramar sua mente. É como você vai fazer isso. E se você está pronto para assumir o controle dessa reprogramação,
Ou se prefere continuar rodando os scripts antigos, até eles não funcionarem mais? E você? Se tivesse a chance real de fazer esse reset, por onde começaria? O que você apagaria primeiro? E quem você escolheria se tornar?